Nesse exercício, uma mistura líquida de benzeno, 58,2%, tolueno, 20,4% e xileno, 21,4%, é carregada em um processo de destilação. A recuperação do benzeno no destilado deve ser 98% e a de xileno no resíduo, 95%. A fração mássica do benzeno destilado deve ser de 90%. Calcule a composição mássica do destilado e do resíduo. Então, primeiro, vamos avaliar o exercício. Ele diz que uma mistura com 3 compostos orgânicos são colocados num processo de destilação. Para quê? Para ser separados. Então, ele quer, de um lado, do lado do destilado, ou seja, do lado superior, a gente ter benzeno. Desses benzeno, dessa saída de vazão, ele precisa estar recuperando 98%. O que é esse 98%? É 98% daquilo que entrou. E pro resíduo, que é o xileno, que é a parte inferior, ele quer que essa recuperação seja de 95%. Então, 98 e 95% não são as frações de vazão. São o quê? São as proporções que foram recuperadas do início. E ele diz, então, que a fração mássica, lá no destilado, deve ser de 90%, ou seja, o que estiver saindo na parte inferior é 90%. Calcule a composição, então, do destilado e do resíduo. Então, para iniciar, como a gente sempre fala, precisa o quê? Fazer o nosso projetinho, nosso sistema. Então, o que a gente tem aqui? Uma destilação, onde está entrando benzeno, 58,2%, tolueno, 20,4% e xileno, 21,4%. Então, sai no nosso destilado uma fração de 90% de benzeno, sendo esses 90% de benzeno, 98% recuperado. Esses 10% que está faltando será o quê? A gente não sabe. Tolueno mais xileno, mas a gente não sabe a proporção de cada um deles. No resíduo, ele diz que precisa sair 95% de xileno recuperado, certo? Só que a gente não tem aqui a proporção que está saindo. A gente sabe que sai xileno, a gente sabe que sai benzeno mais tolueno. Por quê? Porque se está recuperando 98%, 2% do que está entrando tem que estar saindo aqui também. Certo? Então, a gente não sabe qual é a proporção de cada um deles, mas a gente sabe que aqui é recuperado 95% do inicial. Então, nós temos A, B e C, certo? Em algum momento, ele deu um balanço, uma base de cálculo para a gente começar. Em nenhum momento ele deu um valor, a gente só tem as porcentagens. Então, se aqui soma 100%, nós vamos usar como base de cálculo A igual a 100 quilos. Vocês podem usar qualquer valor. 100 quilos fica mais fácil em função do uso de porcentagem que a gente está trabalhando. Então, primeira coisa, o que a gente tem de incógnita? A gente tem o que está saindo em B, o que está saindo em C, que a gente não sabe. A gente não sabe as frações de X, B, de tolueno,
XB de chileno. A gente não sabe a proporção de chileno em C, benzeno em C e de tolueno em C. Então, são várias as incógnitas. Então, a gente precisa de bastante equações, não vai ser só duas, certo? A primeira equação, a gente sempre vai usar a global. Então, o que a gente tem? A igual a B mais C. 100 igual a B mais C. Esse é o que a gente tem, certo? Aí, a gente vai começar a trabalhar no sentido de encontrar os números relacionados a vazões. Se a gente sabe que está entrando, a gente estipulou que está entrando 100%, né, 100 quilos em A, o que a gente tem entrando em A em função da composição? 52 quilos de benzeno, 20,4 quilos de tolueno e 21,4 quilos de chileno. Em B, aqui, em B, a gente sabe que está sendo recuperado 98% do que entrou, certo? Então, C para benzeno, em B. 58,2 é 100%, 98% é X, o que vai nos dar 57,1 quilos de benzeno em B, certo? Se 57,1 kg de benzeno é 90% da fração mássica que está saindo em B, 100% vai ser X, X vai ser 63,4 quilos que está saindo da vazão em B, certo? Então, a gente só trabalhou com regra de 3 aqui para encontrar alguns valores. Mesma coisa a gente vai fazer para a saída C, agora para o chileno. Se a gente tem entrando 21,4, que seria nosso 100%, entrando de chileno, 95% vai ser X, esse nosso X vai ser 20,33 quilos de chileno saindo em C, ok? Do restante, a gente não tem conhecimento. Então, a gente vai agora partir para achar para cada um deles. Então, o que a gente tem no destilado? Aonde é o destilado? É a nossa saída B. Então, nós temos 57,1 kg de benzeno, que a gente já descobriu aqui, certo? Que mais que a gente tem? A gente tem conhecimento de que, se aqui está saindo 95% de chileno, o restante de chileno que não sai aqui, em C, está saindo aqui em B. Concordam comigo? Se ele não sai aqui, ele tem que sair aqui. Então, aqui está saindo 20,3, aqui tem que sair 21,4 menos 20,3. Então, o que a gente tem de chileno saindo? 1,1 kg. Da onde? Aqui, só para vocês saberem, 21,4 menos 20,3 que está saindo em C. Aqui entra e aqui sai em C. Aqui entra em A, né? Aqui sai em C. Ok? Que mais que a gente tem? O nosso tolueno.
certo? Mas a gente não tem o valor. Só que a gente sabe que tudo que sai é 63,4 quilos. Então, somando 57,1 e 1,1 menos os 63, vai me dar 5,2 quilos de tolueno que está saindo aqui, no destilado. Então, para saber a composição mássica, que é a nossa porcentagem em massa que a gente tem, nós temos o quê? 57,1 dividido por o total, não é isso? Uma proporção em função do total. Isso vai nos dar 90%. 1,1 dividido por 63,4 vezes 100 vai nos dar 1,7%. A mesma conta a gente vai fazer pro tolueno, 8,3%, somando, tem que dar 100%. E no nosso reciclado, que é a nossa saída C, a gente vai fazer o mesmo sistema. 20,3 de chileno, nós temos 15,2 quilos de tolueno e nós temos 1,1 de benzeno. Da onde saiu esses resultados? 20,3 saiu daqui, ó, que a gente achou, certo? 1,1 é o quê? Os 2% de tolueno, de benzeno, que não saíram aqui do B, certo? Então, nós temos 91 sendo recuperado aqui, 2%, obviamente, tem que sair daqui. 2% equivalente à nossa entrada, tá? Então, 2% de 58,2 vai dar 1,1. Se aqui tá saindo 5,2 de tolueno e entra 20,4, 20,4 menos 5,2 que sai em B é 15,2 que está saindo no reciclado. Aqui, o que a gente tem em soma? 36,6 quilos no total saindo em C. Então, a gente vai fazer a mesma conta para saber a composição mássica. A composição mássica, ela sempre vai ser dada em porcentagem mássica. Então, para o chileno, 20,3 que está saindo, dividido por 36,6 vezes 100, vai me dar 55,5% de chileno no reciclado. 15,2 dividido por 36,6 vezes 100 vai me dar 41,5%. E o mesmo eu vou fazer para o benzeno, que vai me dar 3%, somando 100%. Então, você vê que a gente trabalha muito mais com regra de 3, nesse caso desse exercício. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.